Certamente você está familiarizado com a história de Golias, o guerreiro filisteu que desafiou o exército de Israel e foi derrotado pelo jovem Davi com apenas uma pedra. Porém, talvez você não saiba que houve um período em que a terra foi habitada por inúmeros gigantes, cujo poder era tão imponente que conquistaram lugares por onde passaram. Mas afinal, quem eram esses gigantes? De onde eles surgiram? Será que eram seres malignos? E por que esses indivíduos tão altos e poderosos deixaram de existir? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes de assistir, primeiramente seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. A palavra Néfilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira referência ocorre em Gênesis 6. O texto bíblico diz: Ora, naquele tempo havia Néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Gênesis 6, 4. A segunda referência aos Néfilins ocorre em Números 13. Existem algumas interpretações do que seria exatamente os Néfilins. Alguns argumentam que eles eram uma combinação de anjos caídos e gigantes. De acordo com o relato em Gênesis 6, os Néfilins eram fruto das relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Estudiosos cristãos teorizam que os filhos de Deus referiam-se a anjos caídos, demônios que se relacionavam com mulheres humanas. Desse relacionamento proibido nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Se demônios estiveram envolvidos na produção dos Néfilim, é provável que esses demônios sejam os que foram julgados por Deus e agora estão mantidos nas trevas, presos com cadeias eternas para o julgamento do grande dia, como dito em Judas capítulo 1 versículo 6. Mas por que os anjos caídos se reproduziriam com humanos? A principal teoria é que os anjos caídos ou demônios estavam tentando corromper a linhagem humana e impedir a vinda do Messias. O Senhor havia prometido no jardim do Éden que da semente da mulher viria o Salvador. Portanto, a estratégia de Satanás poderia ser a de corromper essa semente e transformar a raça humana numa raça híbrida. Os supostos filhos caídos de Deus em Gênesis 6 talvez estivessem buscando frustrar essa profecia e tornar impossível o nascimento do Messias. Existe também um grupo de teólogos que não acredita que os Néfilins eram filhos de anjos caídos. Para essas pessoas, os filhos de Deus descritos em Gênesis 6 não poderiam ser anjos, porque esses seres são espirituais e não têm relações sexuais, conforme consta nos livros de Mateus e Marcos. Para esses teólogos, os filhos de Deus não eram anjos, e sim descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que permaneceu fiel ao Senhor. Já as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, um povo rebelde que não servia a Deus. O casamento entre membros dessas duas famílias teria gerado os Néfilins. De acordo com o livro apócrifo de Enoque e outros escritos não bíblicos, os Néfilins eram uma raça única de gigantes e super-heróis que cometeram atos de grande maldade. Mas tudo o que a Bíblia diz diretamente sobre os Néfilins é que eles eram heróis e guerreiros famosos dos tempos antigos. Os Néfilins não eram alienígenas, anjos, vigilantes ou monstros rochosos. Eles eram seres literais físicos. E essas afirmações não passam de lendas. Como os Néfilins deixaram de existir? De acordo com estudiosos cristãos, os Néfilins foram considerados uma das principais causas do grande dilúvio na época de Noé. Logo após a menção dos Néfilins, em Gênesis 6, 5 ao 7, é declarado: O Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: Vou apagar da face da terra o homem que criei. Estou pesaroso por tê-los feito. Diante disso, Deus decidiu inundar toda a terra, destruindo tudo e todos, exceto Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Todos os demais seres, incluindo os Néfilim, foram mortos no dilúvio. Mas se todos os Néfilins foram mortos no dilúvio, por que a Bíblia traz relatos de outros gigantes que viveram na terra depois dos tempos de Noé? Eles não seriam descendentes dos Néfilins? Realmente, existiram outros gigantes no período do Antigo Testamento. Além de Golias, a Bíblia mostra que os israelitas que espionaram a terra de Canaã ficaram assustados quando viram homens muito grandes vivendo naquele local. Eles disseram a Moisés: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 32 e 33. Muitas pessoas acreditam que esses gigantes eram os Néfilins. Porém, é mais provável que aqueles homens que espiaram a terra de Canaã tenham visto pessoas de estatura incomum, e por engano, tenham considerado-as como Nefilins. O importante é que esses gigantes foram derrotados pelos israelitas durante a invasão de Canaã, como visto em Josué 11, 21. Mas esses seres eram mesmo gigantes? Não existe nenhuma explicação literal em Gênesis de que os Nefilins fossem gigantes em relação à sua altura física. O que se pressupõe, no entanto, é que eles fossem gigantes quanto à força, ao poder e aos feitos, por exemplo. Contudo, não é possível anular a possibilidade de que eles tenham sido realmente gigantes em relação à altura, uma vez que existe Golias que media, aproximadamente, 3 metros de altura. O que você acha sobre os Nefilins? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. Deus te abençoe.